Hoje a gente vai falar sobre como que você deve se portar em uma entrevista de emprego. Como que você deve agir no dia a dia quando você for fazer realmente uma entrevista, ok? E muitos cuidadores, às vezes, se perdem, porque são bons profissionais. Às vezes o nervosismo, né, não deixa a pessoa falar. Às vezes o nervosismo não deixa a pessoa agir da maneira correta. E isso atrapalha muito na hora da bendita entrevista, tá bom? E como que você deve proceder em uma entrevista de emprego? Primeira coisa que é importantíssimo falar é calma, né? Muitos profissionais se enrolam na hora da entrevista por nervosismo. E aí, a melhor dica é o conhecimento. Se você estuda, se você tem conhecimento, você vai tendo segurança, tanto para trabalhar quanto para uma entrevista de emprego. Então, é importante demais vocês terem segurança no dia a dia. É importante demais, na hora da entrevista, você estar segura, porque você estuda, porque você tem conhecimento, porque você sabe as técnicas e as metodologias corretas, ok? Então, é muito importante a calmaria na hora da entrevista. E essa calma está atrelada ao conhecimento. Essa calma está atrelada a você ter segurança na hora da entrevista, ok? Vamos começar, então? Deixa eu voltar aqui. E aí, você vai para a entrevista. Que entrevista que você está indo? Primeira pergunta. Espera aí que esses meninos vão sair. Hoje eles estão numa barulhada danada aqui. Ô, gente, diminui o barulho aí, coração. Então tá, nós vamos para uma entrevista, né? Como que eu vou conhecer? Primeiro, se eu vou numa entrevista em tal lugar, sei lá, você participar de uma entrevista para uma vaga de emprego, ou de repente eu vou participar de uma entrevista na casa do paciente. O que que é importante? Você tentar conhecer, né, aquela vaga que você está indo participar. É importante você tentar conhecer a profissão do cuidador, saber tudo, né, em relação ao cuidado com o idoso, que é o caso que a gente está falando aqui, né? Mas é importante você ter conhecimento da vaga que você está indo buscar, né? Você deve saber como que está o mercado do cuidador de idosos, né? Como que está a prática no mercado, qual o salário, né? Qual que é a função realmente do cuidador. Em cada região, os salários diferem, né? Quais são as atribuições do cuidador de idosos? Isso é muito importante, ok? Vamos continuar aqui de novo, então. É muito importante você saber qual a sua função, qual é o salário daquela região, daquele bairro. Muito importante você saber como que está o mercado de trabalho, né? Quais são as suas atribuições? Você vai querer fazer o trabalho de casa também, agregado ao do cuidador de idosos? Não, Merlane, eu não quero, eu só quero cuidar do idoso. Então, você já tem que ir sabendo o que você deseja, tá? O que é muito importante também? Ter uma carta de referência. O que é essa carta de referência, tá? Essa carta de referência, quando você trabalhar num lugar e você sair de lá por algum motivo, sei lá, o idoso faleceu, ou de repente a pessoa não está precisando mais do seu trabalho, seja lá qual motivo for, tá? Aí o que vai fazer? De uma forma geral, você vai conversar com seu patrão, seu fulano, ó, o senhor acertou aqui comigo e tal, eu vou procurar um novo emprego. Será que o senhor pode me fazer uma nova carta de segurança, uma carta de recomendação, uma carta de referência? Porque o que acontece? Como eu vou procurar um novo emprego, eu tendo uma carta de que eu trabalhei aqui direito, isso tem um peso grande. E tem mesmo, tá? Quando você vai procurar um emprego, que você leva uma carta de referência, as pessoas olham com melhores olhos, tá? Tudo bem? Vamos continuar aqui só um pouquinho, que deu uma travadinha aqui. Continuando, então. E como que vai ser essa carta de referência, Elaine? Aqui tem um modelo, tá, gente? Isso pode mudar um pouquinho, pode mudar mais se precisar, tá?
vai ser de acordo com o trabalho que você executa, tá? Então, aqui tem um modelo para vocês poderem seguir. Caro fulano, é com prazer que recomendo, por exemplo, a Alcione da Silva Pinheiro, pelo cargo de cuidadora de idosos. Eu gostei muito do tempo que trabalhei com ela e percebi que ela é uma pessoa valiosa para qualquer equipe. É honesta, segura e dedicada. Além disso, ela é colocar as qualificações, né, da Alcione. Seu conhecimento aos cuidados com idosos e excelência foi um grande... Não, peraí. Seu conhecimento aos cuidados com os idosos e excelência foi uma grande vantagem para o paciente assistido. Ela colocou esse conjunto de habilidades em prol do bem-estar e qualidade de vida do paciente tal ou da instituição tal. Sem dúvidas alguma, eu recomendo a Alcione por ser uma funcionária dedicada e conhecedora da sua função. Por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo através do e-mail ou do telefone, né? Se quiser conversar mais sobre as competências da profissional, ficarei feliz em ampliar minha recomendação. Atenciosamente, a pessoa e coloca o telefone dela. E aí, outra questão muito importante. E a vestimenta, Erlane? Com que roupa eu vou, né? Deixa eu tirar isso aqui. Muitas pessoas, às vezes, me perguntam sobre isso. Erlane, com que roupa eu vou? Qual roupa eu vou usar, né? Ou muitas pessoas nem se preocupam com isso. Mas já vi aquele ditado que a aparência, ela conta muito. A primeira impressão é a que fica. Então, você deve evitar, numa entrevista de emprego, usar roupas muito curtas, usar decotes muito grandes e de chinelo. De preferência, você vai estar concorrendo a uma vaga de cuidador de idosos. E o cuidador, ele deve trabalhar de sapato fechado. Por que isso, Erlane? Nunca ouvi falar isso. Eu vou explicar por quê. O cuidador de idosos, ele deve trabalhar de sapato fechado, primeiro, porque te dá mais segurança. Se você precisar de pegar o idoso, mover o idoso com o sapato fechado, é mais tranquilo, tá? Te dá mais firmeza. E se acontecer do seu idoso passar mal por algum motivo, o que vai acontecer? Você vai ter que ir com ele para o hospital. E existem hospitais que não aceitam as pessoas entrarem de sapato aberto. E não aceitam mesmo. Então, é um cuidado que você tem que ter de trabalhar de sapato fechado, ok? Roupa suja, manchada, rasgada, mostra falta de zelo com você, né? Ir numa entrevista de uniforme, então, eu posso, Erlane? Não. E de jaleco? Também não, tá? Se houver oportunidade, você até fala. Peraí, gente. Adolescentes, por favor. Se houver oportunidade, você até fala. Então, eu gosto de trabalhar de uniforme, eu indico para vocês que trabalhem de uniforme, ou eu gosto de trabalhar de jaleco no meu dia a dia de trabalho, eu acho que passa mais profissionalismo, né? Mais limpeza. A roupa que você vem da rua, você tem que trocar para trabalhar. Erlane, sério isso? Sério, gente. Olha quantos pacientes, né, a gente perdeu por causa do Covid. E às vezes, vai na roupa a bactéria, ou vírus, ou o que for. Então, muito importante a gente ter esse cuidado no dia a dia, ok? Então, guarda essa dica aí na sua carta na manga, tá? Repare, o pessoal do Instagram não consegue ver, né? Mas eu posso virar aqui. Reparem essas roupas dessas pessoas que estão indo para uma entrevista de emprego. A primeira roupa, olha só, qual passa mais credibilidade? As duas estão bem vestidas, tá vendo? Mas a primeira tá com uma sainha mais curta, que agora que ela cruzar a perna vai aparecer um pouquinho demais. Tá com decote V, que dependendo da posição pode aparecer a mama. E na outra, muito mais compostura, tá vendo? Reparem a outra imagem.
Na outra imagem, o que a gente tem? Uma pessoa com uma blusinha, né? Uma camisetinha parecendo o sutiã, uma calça rasgada, e a outra, uma moça com uma blusa de botão, com uma calça jeans. Passa muito mais credibilidade. E os moços? Repara o primeiro moço. Acho até que ele tá social demais, tá? Mas está bem arrumado. Poderia ir na entrevista de emprego dessa forma. E o segundo está despojado, roupa de praia, roupa de ir encontrar a turma, né? E o terceiro, ele está com uma camisa polo, que também passa credibilidade, ok? Então, isso mostra pra gente o quê? Que essa roupa é sim importante. Qual roupa a pessoa está usando para ela poder ir fazer essa entrevista? Então, na hora da entrevista, se preocupe com isso. Com que roupa eu vou? Né? Eu vou passar uma pequena maquiagem, vou tentar deixar o cabelo mais bonito, vou escovar, ou vou lavar, vou passar um óleo, né? Porque isso tudo faz diferença, tá? E aí, quando você vai para a entrevista, você pode levar os seus documentos. Quais documentos normalmente eles pedem, Irlane? Eu gostaria de levar, de uma forma geral, te pede carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, carteira de trabalho, certidão de nascimento de filhos menores de idade, tá? Carteira de vacinação desses filhos também, tá? Certidão de casamento, e você vai levar isso. E você vai levar isso tudo jogado numa bolsa? Não. Você vai levar isso tudo dentro de uma pasta, para que a documentação não amasse. É muito ruim, gente. Eu já participei de muitas seleções, tá? Para contratação de cuidadores de idosos no Rio de Janeiro. E é muito ruim quando você conversa com o cuidador e você fala: você tem os documentos? Ele fala: tenho sim. E ele tira aquilo de dentro de uma bolsa que está cheia de coisa. E bolsa de mulher a gente não acha nada, né? Assim. E aí a pessoa procura e não acha e joga as coisas e tira aquele tanto de sacola, tira a sombrinha, tira perfume, tira creme, tira dentadura, tira tudo ali de dentro e não acha documento. Então leva numa pasta direitinho, organizado. Vem cá, gente. Não. Vem cá para o pessoal ver vocês. Não. Vem sim. Olha que lindeza. Peraí que eu vou colocar aqui. Não, gente. Vem, Maria Eduarda. Vem aqui assim, ó, todo mundo em volta de mim. Olha só que tanto de gente. Tira a máscara, né, gente? Senão nós vamos ver vocês. Vem cá, todo mundo. Olha que tanto de menina linda que vai sair hoje à noite. Aqui em Viçosa, aqui no Instagram primeiro. Olha, gente, uma mais linda que a outra. Vem, Fê. Tô vendo que tá faltando uma. Agora aparece aqui para o pessoal do YouTube e Facebook. Faltou. Isso. Obrigada por embelezar minha live. Beijo. Vão lá aproveitar, meninas. Quando eu terminar aqui, eu ligo para vocês para levar um negócio lá para sua mãe, tá, Isadora? Obrigada. Viu quanta menina linda, gente? Só riqueza nós temos aqui. Vamos continuar, então. Então, ó, importantíssimo, lindas, né? E cheio de alegria para ir para a rua, coisa boa, né? Ou época boa que a gente também já passou, não é? Nós deixaram chave para mim? Deixaram. Vamos continuar, então? Importante, então, compra uma pastinha, não precisa ser nada caro, nada chique, uma pasta que vai custar R$3, coloca seus documentos ali dentro, tá? Isso passa organização, limpeza, né? Você tem uma preocupação de estar com os documentos organizados, sem amassar, ok? E em relação aos documentos, falar também que, infelizmente, gente, acontece da pessoa ir para a entrevista de emprego. Eu aposto que vai ter gente que vai virar e falar assim: Irlane, o meu tá. Eu tenho certeza que vocês vão virar para mim e vão falar assim: caramba, eu nunca pensei nisso. Aí você vai e pede o documento do profissional. Ah, dona Regina Silva, traz para mim os documentos para eu poder assinar sua carteira. Aí você fala: ah, tá, vou levar. Aí quando você chega com o documento, a carteira de identidade, ou, sei lá, carteira de trabalho,
o seu certidão de casamento, certidão de casamento agora só tem validade quando for para documento mesmo de 3 meses. Não sei se vocês sabem disso. E aí você tem aquela certidão lá das crianças, sua certidão, desde que fez uma e nunca mais fez outra. E aí você vai lá para poder levar os seus documentos. Aí você traz aquele documento todo rasgado, todo cheio de durex colado. Aí a sua carteira de trabalho, sem querer, tomou um banho na máquina de lavar. Você pôs ela para secar no varal. E aí ela tá toda manchada, toda turva. Por favor, se você tá com um documento aí, né, o seu documento, se tá horrível o seu documento, se o seu documento tomou um banho na máquina de lavar, se caiu na lama, se está muito antigo, faça um novo. É só você ir no cartório que você consegue uma segunda via da sua carteira de sua certidão de casamento e de nascimento dos seus filhos. E você vai, né, na sua região aí, que eu não sei onde é, faz uma segunda via da sua carteira de trabalho. Também pode ser feita. O que não pode ser, gente, é você ficar com aquele documento. Eu já peguei carteira de identidade que tomou um banho na máquina de lavar roupa e não dava para ver a pessoa. A foto da pessoa, tipo, arrebentou o rosto da pessoa, não dava para ver. E aí, o que acontece? Falta comprometimento. Parece que tem falta de interesse do candidato com seus pertences. Não tem zelo com seus documentos, não tem organização. Então, se você aí está com algum documento, é importantíssimo você organizar esses documentos, ok? E achei engraçado aqui, ó. A Neide falou: Erlane, o meu tá tudo em ordem, só falta assinar. KKKKK. Então, olha só. Continua me seguindo as minhas dicas, Neide. Daqui a pouquinho você tá arrumando o seu emprego, tá bom? Pode. A Renata está perguntando: eu posso fazer uma segunda via do meu RG? RG é a carteira de identidade. Pode, tá? Você paga, tá, um valor para fazer a segunda via, que não é nada caro, e você pode fazer. Boa! Aqui, ó, a Sueli falou: meu RG é de solteira ainda. Isso pode te dar uma dor de cabeça, Sueli, que não vale uma isso, tá bom? Boa, a Regina está falando aqui uma coisa que é importante, ó. Lá na cidade dela só está fazendo a carteira digital. Ótimo, você vai ter já a carteira digital. Com o passar do tempo, só vai existir carteira digital, gente. Cantinho da Luta falando, o meu tá todo remendado. Então, gente, ó, se organizem aí para vocês mudarem essa situação, ok? Outra coisa que é muito importante, no dia dessa entrevista, você vai levar o quê? Os seus certificados. Você participou de algum curso? Você participou de alguma palestra, de algum evento? Você tem um curso de cuidador de idosos da Erlane Rezende? Leva seu certificado. Você participou de algum evento comigo? Leva seu certificado. Ou qualquer evento que você participe, leve os seus certificados, ok? Para você comprovar que você está ali estudando, melhorando, aprimorando seus conhecimentos, tá? Deixa eu tirar aqui. E aí, durante a entrevista, né? Pode surgir alguma dúvida. Você está lá sendo entrevistado, você está com alguma dúvida. E aí, Erlane, eu pergunto ou não pergunto? O que eu faço? E aí, muitos profissionais vão para uma entrevista, principalmente meus alunos do curso, né? Que eu converso mais com eles. Erlane, tem uma entrevista hoje. Aí eu falo, ai, boa sorte, vai lá, estou aqui torcendo por você. Aí depois me conta o que deu. Aí ele vai me contar, ah, Erlane, foi assim, assim, assim e tal. Aí eu pergunto, ah, tá. E qual é a carga horária? Ah, eu não entendi direito. Não, mas como assim você não entendeu direito? Não entendi. Aí por que você não perguntou? Ah, eu fiquei com vergonha de perguntar. Então, gente, olha só, você não tem que ter vergonha de perguntar. Então, se você está numa entrevista, surgiu alguma dúvida, a hora é agora. Então, você vai perguntar: me explica melhor sobre o salário? Me explica melhor sobre a carga horária que eu não entendi? É para atender qual paciente, né? É em qual bairro? E aí você tem que ter cuidado com uma coisa, porque às vezes o entrevistado começa a falar demais
e aí parece que ele que está começando a entrevistar o entrevistador. Então, você vai fazer perguntas pontuais sobre o que você quer fazer, ok? E importante falar que o que é combinado não é errado. Eu sempre falo isso, gente. Se você começou a trabalhar num lugar e de repente você não está gostando, ou sei lá, acontece muito isso com os meus alunos do curso de cuidador de idosos. Você começa a trabalhar no lugar, depois você descobre os seus direitos como profissional. Depois você descobre que você poderia muito mais do que você está tendo. E aí você fala: ah, e agora, né? O que eu faço? E aí, outra coisa que é importante é a sua disposição para o trabalho, né? Estar ciente e aceitar as demandas que a carga horária que o seu patrão vai te falar. E aí, o que acontece? Erlaine, fala para mim. O meu patrão está querendo que eu trabalhe 15 horas por dia. Tá certo? Não, tá errado. Né? O máximo que alguém pode trabalhar 12 horas por dia, não pode trabalhar mais do que isso. Ah, não, mas a gente fez um acordo, uma trabalha 24, a outra trabalha 24 para a gente poder descansar. Então, aí é um acordo entre vocês, mas não é de acordo com a legislação, não está correto. Então, você tem que saber seus direitos. Ter competências e valores próprios, né, de um profissional com ética, com pontualidade, com compromisso, com responsabilidade, com humanidade, com seu idoso, amor, carinho, né? Pelo seu assistido. Isso é muito importante, ok? Tem alguém me perguntando aqui do evento, gente. Deixa eu só falar aqui. A gente vai ter a nossa semana da cuidadora, da super cuidadora. Mudei o nome do evento dessa vez. O que é a semana da super cuidadora? É uma semana que a gente vai falar sobre profissionais que são cuidadores de idosos. E nessa semana da cuidadora de idosos, eu vou explicar tudo para vocês sobre sinais vitais. Então, vai ser uma aula super importante que eu vou ensinar para vocês como, né, vocês devem fazer a aferição dos sinais vitais. Eu vou ensinar para vocês a importância no seu cotidiano de você saber todos esses sinais para você salvar, às vezes, seu paciente. Por isso que eu troquei o nome. Um cuidador de idosos é um super profissional que ele pode, sim, salvar a vida de alguém. Então, associando aos super-heróis, vocês são super profissionais, né? E merecem sempre o melhor, tá? É importante falar para vocês também que quem ainda não se inscreveu, é só entrar na minha página. O pessoal que está aqui no Instagram, está aqui fixado. Pessoal do YouTube, Facebook, eu vou colocar para vocês agora, tá? Minha página é www.erlaineresende.com.br, tá? Para vocês participarem. E quais são as perguntas mais comuns que as pessoas fazem numa entrevista de emprego? O que mais perguntam, tá? Eu vou colocar nesse lugar que eu trabalhava, né, fazendo entrevistas, eu vou colocar para vocês as perguntas que a gente mais perguntava para os cuidadores. E aí, antes de falar dessas perguntas, o que é importante falar? Da honestidade. Seja sincero. Olha, isso eu sei? Não, isso eu não sei. Né? E não, isso eu preciso de procurar aprender ainda. Seja honesto, fala a verdade do que você sabe, do que você não sabe, tá bom? E quais são as perguntas? O nome completo, o endereço, né? E aí o endereço está te perguntando para ter uma noção do seu transporte, né? Quanto que você vai gastar de transporte? E aí, às vezes, a pessoa mente, fala, eu moro em tal lugar e gasto 4 passagens. E às vezes é mentira, gasta 2. Então, não minta, fala sempre a verdade, seja honesta, né? Falando sempre a verdade, porque entra no aplicativo e vê quantas passagens são. Então, se já vê de cara que você está mentindo, você não vai ser contratado, tá? A sua pretensão salarial, quanto que você pretende ganhar? E aí você deve falar, fulana, tudo bem? Então, a minha pretensão salarial é de tanto. Que tanto que você vai falar? Você já procurou saber antes? Eu tenho uma comunidade no Facebook que tem mais de 8.000 pessoas. 8.000 cuidadores, pessoas da área da saúde. E lá a gente discute várias coisas, inclusive
quanto ganha um profissional. Então, entra lá na comunidade e pergunta, gente, eu moro no Rio de Janeiro, vou trabalhar em Ipanema. Quanto eu devo cobrar para fazer um plantão de 12 horas? As pessoas que são de Ipanema vão te falar. Ah, cobra tanto que vai ser bom para você, tá? Quem é aluna, Ana Paula, não precisa de fazer inscrição para participar do evento, tá? O custo do vale transporte, né? Os valores do custo, e aí seja honesto, fala a verdade. Vão te perguntar se você tem alguma carta de referência, se você tem algum curso, levar o certificado, né? Importante vocês levarem os certificados para vocês comprovarem, né? Ah, você tem algum curso? Ah, sim, tenho. Qual curso? Ah, um que eu fiz. Ah, eu não lembro o nome. Não, leva os certificados para a pessoa ver que você tem orgulho do seu certificado e que você também se preocupa em estar fazendo um trabalho diferenciado, ok? E aí vão te perguntar, você sabe, né, quais são as funções, as atividades pertinentes à sua função, aos cuidadores de idosos? E aí você vai falar, né, eu sei quais são as funções, você vai falar o que um cuidador faz. Vão te perguntar se você tem experiência profissional. E aí, muitas pessoas, né, têm de praxe de querer pessoas com experiência, tá? Mas o que eu gosto de falar para vocês? Essa experiência profissional, gente, é muito importante, só que não é o que pesa. O que pesa é a entrevista, tá? Então, se você não tem experiência, mas você mostrou segurança, mostrou conhecimento, mostrou que você deseja aprender. Ah, você tem alguma experiência profissional? Não, vai ser meu primeiro emprego, mas eu estou disposta a aprender. Se quiser, eu até posso ficar uma semana acompanhando o idoso sem ganhar nada, para poder ver como que é o esquema daquela casa, para eu poder aprender. Mas, Erlane, eu vou trabalhar uma semana sem ganhar nada? Vai, você vai ganhar experiência. O entrevistador vai olhar para você e vai falar, caramba, ele realmente quer. Isso faz muita diferença. Outra dica também para você que não tem nenhuma experiência, né? É você ir em instituições de longa permanência e oferecer, de fazer um trabalho gratuito. Olá, tudo bem? Eu fiz um curso de cuidador de idosos e eu queria fazer um estágio gratuito aqui para eu poder ter mais experiência. Será que eu conseguiria fazer? E aí, né? Agora, nesse momento de Covid, eles estão blindando muito, tá, gente? Tá muito difícil de conseguir qualquer coisa em instituições de longa permanência. Mas agora as coisas estão amenizando, então fica mais fácil. A instituição vai querer porque ela deseja, né, mais profissionais, às vezes eles têm uma demanda grande e não tem quem trabalhe. Então, para eles vai ser bom e para você vai ser excelente, que aí você vai passar a ter experiência, ok? A Carla Estrela está perguntando, o certificado original ou Xerox? Então, eu sempre indico, né, vocês levarem a original para provar a veracidade e levar uma Xerox. Do certificado, não, mas uma Xerox dos documentos, porque eles vão precisar e você já deixa a Xerox e leva o seu documento original, ok? O certificado, eles vão querer só ver ou anotar alguma coisa na sua ficha, tá? Outras perguntas comuns são: como seria seu comportamento caso o paciente passe mal? E aí, por exemplo, no meu curso de cuidador de idosos humanizados, eu ofereço para vocês o curso de primeiros socorros. E aí você vai virar e vai falar assim: ah, então, se o paciente passar mal, eu tenho um curso de primeiros socorros. Então, eu já sei como agir nessa situação. Primeira coisa que eu tenho que ter é calma, né? Para olhar a situação que está acontecendo e ver da melhor forma que eu vou agir. Inclusive, já aconteceu comigo de um paciente passar mal e eu fiz assim, assim, assado. Você pode contar se aconteceu com você, né, gente? A gente vai contar o que realmente aconteceu. Por que você decidiu por essa área? Por que você decidiu, Maria das Dores, Renata de Souza, Carla, Raquel Souza? Por que você decidiu ser cuidadora de idosos? E aí, você vai virar e vai falar: olha, eu decidi ser cuidadora por
Sei lá qual motivo. Ah, eu decidi ser cuidadora porque primeiro eu fui cuidar de um ente querido, do meu pai, da minha mãe. Primeiro eu fui cuidar de um tio e eu gostei da profissão e resolvi depois ser. Ou sei lá, estavam precisando de alguém. Você vai contar a sua história, a sua verdade. E aí, o que é importante a gente contar a verdade? Quando a pessoa conta a verdade, gente, ela conta detalhes, sem que você perceba, tá? Mas, por exemplo, se eu tiver que contar para você que eu cheguei aqui em Viçosa hoje. Gente, então, ó, hoje foi super corrido. Eu vou contar para vocês meu dia, tá? Hoje foi super corrido. Eu acordei, fui fazer atividade física, voltei. Tinham 2 bate-papos para fazer com cuidadores. Um deu errado porque a internet da cuidadora estava horrível. O outro deu certo, mas a cuidadora não estava ouvindo direito também o áudio. Então não foram tão proveitosos, né, esses 2 bate-papos. Gravei material para o curso de cuidador, né? Que a gente vai fazer. Depois eu almocei correndo. O meu marido foi ao Rio, saiu de Leopoldina 4 horas da manhã, foi ao Rio, voltou para me entregar o carro, porque a gente tem um carro melhor de viagem e eu gosto de viajar nesse carro. E me entregou o carro para eu vir dirigindo até Viçosa, para poder chegar aqui 4 horas da tarde, porque a gente tinha que fazer uma vistoria no apartamento que eu aluguei aqui para minha filha. Olha o que eu contei para vocês. Eu contei detalhes de algumas coisas. Quando a gente mente, a gente fala assim, ó. Não, porque eu saí de Leopoldina e vim para Viçosa, cheguei aqui 4 horas. Você não tem riqueza de detalhes, entendem isso? Então, quando você vai entrevistar alguém, você percebe as minúcias. E quando é mentira, aquilo passa batido. Quando tem veracidade, aquilo tem algumas minúcias, tá? Sem que você perceba, nem precisa se preocupar com isso, mas isso vai acontecer quando é verdadeiro, tá? Outra pergunta: por que você quer fazer parte dessa equipe? E aí você vai falar por que você quer fazer. Ah, porque eu acho essa instituição de longa permanência muito boa. Eu gosto muito, né, do trabalho que vocês fazem, gosto da didática, da dinâmica, e por isso eu quero trabalhar aqui. Ou a minha preferência é trabalhar em residências, né, atendendo um idoso. Porque quando eu atendo só um idoso, eu consigo fazer um trabalho diferenciado, personalizado para aquele idoso. Então, é minha preferência trabalhar em domicílios. Por isso que eu sempre procuro, sempre opto por ser cuidadora domiciliar. Ok? Existe alguma atividade de trabalho proposto que você se sinta desconfortável para fazer? Aí chegou a hora, né? Você, por exemplo, que não gosta de fazer trabalho doméstico, você pode falar: olha, dona Fulana, eu cuido do idoso, eu faço um trabalho super diferenciado, mas eu não faço limpeza da casa, porque senão eu perco tempo deixando de fazer, né? De estimular o idoso, de trabalhar o cognitivo dele. Os alunos do meu curso, né? Eles ganham uma carta que eles levam nesse primeiro dia, nessa entrevista, que já faz muita diferença. Então, assim, o que é muito importante, tá, gente? Você ser honesto aos seus princípios e tentar mostrar que você está ali para agregar, tá? Outras perguntas. Você se importa de limpar o quarto do idoso, o banheiro do idoso? E aí, de uma forma geral, o que eu aconselho vocês a dizerem? O cuidador de idosos é responsável por cuidar do idoso e dos pertences dele. Então, por exemplo, o banheiro que o idoso usa, o quarto que o idoso usa, é você que tem que estar mantendo isso limpo, ok? Então, eu diria, não me importo de limpar as coisas relacionadas ao idoso, tá? Quais atividades práticas você sabe realizar? Você sabe fazer uma aferição da pressão arterial? Você sabe ver a frequência cardíaca do paciente, a frequência respiratória e a temperatura? E aí, se você falar, não sei fazer tudo, muitas vezes eles pedem. Ah, você sabe Francisca Pereira? Sabe Maria da Paz? Sabe Alessandra? Então tá, afere aqui em mim. Vê aqui a minha frequência cardíaca, quanto que tá. Então, ele te testa. Então, fala a verdade. Não, eu sei. Ih, não, eu não sei. Ok? Como que é a sua relação com os familiares dos idosos que você já assistiu?
Essa pergunta é para saber se você consegue ter um bom relacionamento com os familiares dos idosos ou não, tá? Muitas pessoas têm dificuldades para poder relacionar com os familiares, ok? Você pode acompanhar e administrar o medicamento do paciente? Sim, você que deve, tá? Anotar essa medicação no diário do idoso e você que deve administrar na hora sempre exata. É importante você falar isso. Não sou eu que vou administrar a medicação e na hora exata, porque o remédio dado na hora certa, ele tem uma eficiência melhor. E se você não faz isso, comece a fazer, tá? Isso faz uma diferença enorme para o paciente. Você poderia transferir alguém de uma cadeira de rodas para um carro ou para uma cama? Você consegue fazer essa transferência? Né? É uma pergunta. E aí você tem que saber fazer isso, tá? Como você faria com um paciente agressivo? Como que você agiria com esse paciente? Né? Teria calma, empatia, de tentar entender, tentar ajudá-lo, tentar mudar o foco dele, né? Isso tudo é importante. E às vezes eles pedem para você fazer uma redação com um tema, por exemplo, quem sou como profissional, ok? Isso vai depender, né, de cada instituição, mas às vezes te pedem isso, tá? Evite, presta atenção, foque em mim aqui agora, ó. Expressões tipo, tanto faz, pode ser. Por quê, gente? Isso mostra falta de interesse. Não. Qual que é seu posicionamento? Para você tem problema ficar depois do horário? Tanto faz. Não, olha só, depois do horário eu tenho minha família, que eu também tenho que cuidar, então assim, eu preciso, né, permanecer o horário certinho. Se porventura precisar de você dobrar, você pode? Aí, se você puder, você fala que sim, se você não puder, você fala que não, ok? Evite também perfumes fortes. Gente, tem pessoas que têm alergia a perfume. E se você já vai para a entrevista com aquele perfume muito cheiroso, ou para outros muito fedorento, imagina, ele fica pensando, imagina a idosa ter que aguentar esse cheiro o dia inteiro. Então, nem na entrevista você deve ir com perfumes com cheiro muito forte e nem para trabalhar. É claro, passar o desodorante, porque não precisa de ter mau cheiro também, mas não passe perfumes fortes, perfume que possa incomodar o outro, né? Eu trabalho como fisioterapeuta, né? E eu fico 1 hora com cada paciente. E eu não passo perfumes com cheiros fortes para poder trabalhar. O máximo que eu passo é uma mãe bebê que tem um cheirinho bom. E eu sei que, tipo assim, de uma forma geral, não incomoda as pessoas, ok? Eu passo pouquinho também. Sapatos barulhentos que fica fazendo, né? Toc, 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 toc. Sapato barulhento é ruim. Maquiagens fortes, eu acho que deve usar uma maquiagem, né? Inclusive, quem viu hoje os meus stories, o Marcelo fez uma transformação em mim. Eu tava de cabelo, tipo, lavado. O Marcelo fez uma maquiagem, que é a que tá até agora. E aí ele fez uma montagenzinha, né? Eu ficando linda depois. Quarta-feira que vem, às 20 horas, o Marcelo vai ensinar pra gente a fazer uma automaquiagem em 15 minutos. É claro que vai demorar mais, porque ele vai estar mostrando pra gente. Mas hoje ele me maquiou sem nenhum exagero, gente. Não gastou nem 15 minutos. Acho que em 10 minutos ele fez. É muito rápido e bem bacana, tá? Então, vai ficar bem legal. Foi uma brincadeira que a gente fez hoje, né? Eu tenho um pouquinho de vergonha de fazer essas coisas assim, né? Mas ele falou: não, vamos fazer que vai ficar legal. E aí a gente fez um do certificado também, que eu vou postar depois para vocês. E qual é a intenção? De que vocês fiquem lindas, que vocês fiquem bonitas no dia a dia, com preço baixo, com custo baixo, tá? Então, ele vai ensinar uma maquiagem fácil, simples e com custo baixo, para todo mundo ter acesso, ok? Então, ó, quarta-feira que vem, às 20 horas, eu espero vocês. Maquiagem muito forte também não é bacana, mas eu acho bacana em maquiada, tá? Passa o BB Cream, né? O Marcelo vai ensinar pra gente uma coisa simples, mas mostra que você teve cuidado para ir ali para a entrevista, tá? Cuidado com o bendito do telefone, não pode tocar o telefone, gente.
Então, coloca para vibrar ou desliga o telefone, tá? Para não interromper a entrevista. Cuidado, tá? Com as suas redes sociais, que também são fonte de pesquisa para contratação. Erlane, mas isso não é ilegal? Até é. E ele não vai te falar que ele olhou a sua rede social. Então, quando eu falo com vocês, postem nas suas redes sociais que vocês estão fazendo a live, postem que você está estudando, que você está correndo atrás de se aperfeiçoar. Quando você vai fazendo isso, quando alguém entra na sua rede social, ela fala sobre você e está falando que você está correndo atrás de melhorar cada vez mais profissionalmente, ok? Outras atitudes fundamentais, ter empatia. O que é empatia? Se colocar no lugar do outro, ter respeito com o outro, né? Falar que seu trabalho é humanizado, as pessoas que fizeram o curso comigo, principalmente, que entendem o que é isso, né? Meu trabalho é humanizado, é diferenciado, né? Ser interessado às coisas, né, pertinentes à pessoa assistido. Quais são as doenças que ele tem? Quais são os medicamentos? Realizar, criar uma rotina para o idoso, saber dos seus gostos, dos seus costumes para você agradar aquela pessoa, estimular a independência, a autoestima dele, né? Estimular também a interação social. Se você parar para pensar, gente, o idoso pode ter estímulo o dia inteiro. Ah, ele tem um tempinho dele de dormir, de descansar, mas você pode estar ali estimulando e ajudando ele no cotidiano, ok? E o mercado de trabalho, Irlane, como que está esse mercado de trabalho? Cada vez mais atrativo, tá? Os atendimentos individuais em domicílio, você pode fazer um trabalho atendendo o idoso em casa que cada vez cresce mais. Os locais onde os idosos permanecem, seja de dia ou seja instituições de longa permanência, cada vez mais, né, as pessoas estão contratando mais profissionais, ok? Por que isso? Porque a cada ano que passa, a gente tem mais idosos no Brasil e no mundo, ok? E onde eu posso trabalhar? Em hotéis, oferecendo um serviço de cuidadora de idosos. Então, os hotéis, muitos hotéis têm um trabalho só para idosos, né? Com jogos, com recreação, e você pode se oferecer para trabalhar nesses hotéis, nesses spas, clubes, núcleos de convivência, né, como terceira idade, programas de acompanhante para idosos, home care, clínicas, hospitais, agências de turismo. Muitos idosos querem viajar e não sabem como viajar. Então, é muito importante você pensar nessas possibilidades que você também pode ter como profissional, entendeu? Então, ó, fica aí a dica para vocês, ok? Fala para mim aqui. Espera aí, só um pouquinho que travou aqui, gente. Ih, Luiz Fernando tá falando que eu sou linda. Obrigada, Luiz Fernando. Muitas de vocês não pensam em todas as possibilidades que você tem de trabalho. Muitas de vocês pensam que só pode trabalhar cuidando de idoso ou em residência ou instituição de longa permanência. E não é verdade. Já parou para pensar nisso? Que você pode trabalhar sob horas como dama de companhia ou neta de aluguel ou neto de aluguel. Então, você pode oferecer um serviço. Por exemplo, Ju, obrigada, Ju. A Ju pode virar e falar assim, fazer um cartãozinho, né? Neta de aluguel. Realiza o trabalho por hora para idosos. E aí, os idosos, né, vão brigar para você. Mas o que você faz, Ju? Aí a Ju vai explicar. Não, eu faço um trabalho diferenciado em que, se você precisar de ir no mercado, ao médico, precisar que eu faça algum serviço para a senhora, eu posso fazer. Eu cobro por hora. Quanto custa a hora? Aí você vai ter que fazer uma conta para ver quanto custa o dia do cuidador, para você ter uma noção de custo, tá? E aí você pode cobrar, tipo, R$ 20 a hora, R$ 30 a hora, R$ 15 a hora, vai depender, né, de onde você estiver, ok?